Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do vlog Mediários e hoje vai ser um vídeo diário para contar para vocês como foi a nossa vida desde o último Med Off. Então, no último vídeo que a gente fez para vocês, né, de diário da nossa faculdade, a gente estava terminando o outro semestre, né, o sétimo semestre. Tinha sido a última prova, o último dia de aula. E agora a gente está começando o oitavo semestre, então terminando o quarto ano. E de lá pra cá a gente teve o quê? As férias, que foram muito rápidas pro nosso, o que a gente esperava, né? Foram 3 semanas, mas como começou lá em junho, então julho a gente já tava tendo aula logo no comecinho, assim, então por isso que a gente tava num período, assim, férias, sem todo mundo estar de férias, sabe? E nessas férias a gente tava tão cansado que a gente mal fez coisas além de descansar, sabe? A gente tava pensando, vamos assistir séries, vamos ler livros. Posso falar por mim que eu não fiz nada disso. Eu literalmente ficava assim o dia inteiro deitada vendo TV. Mas foi bom pra gente descansar, né? Porque esse começo de semestre já tá super puxado. A gente vai contar pra vocês as matérias agora e tudo mais. Vocês vão ver como que a nossa rotina tá. Então, agora que as aulas começaram, nós começamos uma disciplina chamada Clínica Médica. É um nome bem geral para um conjunto de matérias. Nós fazemos estágios e temos aulas nas grandes especialidades da medicina. E temos mais ou menos umas 5 aulas para cada, né? Divididas em módulos. Então, nós já passamos os módulos de pneumologia, gastroenterologia, oncologia e cardio, a gente tá acabando agora. E além dessas pequenas especialidades, a gente ainda tem uma grande matéria que chama Clínica Geral, que é a mais puxada de todas, a mais difícil e a que a gente mais tem aula. Todos esses módulos seguem o mesmo esquema. Então, basicamente, a gente vai pro hospital, todas as aulas são no hospital. A gente não tá tendo mais aula no anfiteatro da faculdade, todas são no hospital. Em todos, pelo menos, a gente tem uma aulinha teórica sobre algum determinado tema. Geralmente é uma doença bem prevalente, um tema mais importante sobre aquela especialidade. A gente no mesmo dia ainda vê paciente, 1 ou 2, e a gente depois volta para a sala para discutir o caso de cada paciente. Um grupo conta para o outro, enfim. E o professor ainda correlaciona a aula que ele tinha dado no começo do dia com o caso do paciente. Então é bem intenso mesmo. A gente sempre fala que o nosso horário é das 8 às 12 e depois das 2 às 6. Mas de vez em quando não acontece isso, pelo menos nos outros anos, né? Acabava um pouco mais cedo, mas na clínica médica tá acabando até mais tarde. De vez em quando a gente sai do hospital umas 6h30, 7 horas. E tá bem cansativo por causa disso. E essa matéria de clínica médica, a gente tem grupinhos de até 10 alunos. Então, são vários grupinhos pequenos que ficam rodando entre essas áreas. Então, a gente tava tendo gastro e cardio, daí outra pessoa tava tendo outra coisa, outro grupo. Onco e nefro. Daí vai trocando, assim. Então, a gente vai fazendo, a cada semana a gente vai mudando de matéria. Então, é bem rápido como a gente vê os assuntos, sabe? A gente vê um dia, depois no outro dia tem aula, depois na outra semana já tem prova, porque são só 5 encontros. E dentro desse grupo de 10 alunos, às vezes os professores dividem ainda mais em mais grupos, então fica tipo 5 e 5. Então são grupinhos bem pequenos. E muda um pouco a relação que a gente começa a ter com os professores, a gente fica mais próximo. Bem mais próximo, porque eles começam a pegar bem mais no pé da gente pra aprender, pra atender certo. É bom, porque assim, eles nos corrigem é mais fácil deles corrigirem a gente, eles estão vendo detalhes, e é mais fácil a gente também tirar dúvidas. É diferente de um grupão gigante de 90 alunos, daí a gente fica bem mais inibido. Mas no grupinho dá pra gente participar bem mais da discussão, é bem mais legal. E só um detalhe, não era pra eu originalmente estar no grupo da Bianca, a gente, como sempre, no sorteio de grupo, a gente ficou... Sério, todos os casais da sala ficam de alguma maneira juntos, mística, daí eu e a Bianca em grupos, tipo, totalmente, diametralmente opostos. Mas eu dei um jeito e consegui mudar pro grupo dela. Não, porque a gente tava ficando deprimido, porque nessa matéria a gente acaba nem vendo os outros alunos dos outros grupos, sabe? Nossa. Por exemplo, o pessoal que a gente almoçava sempre junto, a gente quase nunca consegue encontrar. Não tá mais encontrando. É, porque cada um tá em um hospital, em um horário, em um tipo de estágio, acaba de... Sabe, a gente não consegue todo mundo estar junto sempre. Seria muito ruim, né? A gente falou, não, vamos dar um jeito. Mas então, falando um pouquinho de cada uma dessas especialidades individualmente, vamos começar pela primeira que a gente teve, que foi pneumologia. Eu gosto bastante da pneumologia, eu acho uma especialidade muito interessante. O que eu gosto também é que a propedêutica, o exame físico é muito rico. Você consegue muitas informações a partir do exame físico e isso eu gosto bastante.
Enfim, só um detalhe. Fazer a ausculta do Fazer pulmão, consegue ver muita percutir, tudo isso é muito legal. E um detalhe do nosso grupo é que a gente gostou bastante do nosso professor. Era muito legal. Ele era muito legal, ele Era falava didático, né? bem didático, ele falava bastante com todos os alunos, nunca deixava ninguém excluído. Isso foi muito legal. A gente sempre falava com o paciente primeiro, então ele dividia em grupos menores, então ficavam 5 com o paciente, 5 com o outro, e depois ele dava uma aula teórica sobre a doença daquele dia, então, por exemplo, asma, e a gente tinha entrevistado um paciente com asma. E daí depois a gente correlacionava as informações que ele tinha dado na aula com o caso do paciente. Ele falava, vocês viram que no paciente tinha aquilo, aquele paciente tinha essa alteração. E era muito legal mesmo, a gente gostava bastante da aula. As aulas de pneumo foram no INCOR e a gente achou engraçado a relação que eles tinham, tipo... Assim, eles sempre faziam umas gracinhas, mas tipo, pneumologista versus cardiologista, quem é o melhor especialista, isso foi engraçado. Mas que eles falam que cardio não é médico, sabe? Mas é umas brincadeiras que eles costumam fazer, assim. Sempre as especialidades fazem essas coisas, né? Mas foi um adendo, assim, que eu achei engraçado. E ao final dessa matéria a gente teve uma provinha. Foi uma provinha bem tranquila, mas é porque assim, a gente vai fazendo provinhas ao final de cada estágio e no meio do semestre, depois mais pro fim, vão ter grandes provas. Então essa prova foi meio que só uma motivação pra gente já ir estudando, né? E foi bem condizente com as aulas que o professor deu, não caiu nada de muito além daquilo. Então quem prestou atenção na aula, que tinha que prestar atenção porque é uma aula prática, se deu bem, tava bem tranquilo. Depois a gente teve gastro. E novamente foram essas matérias, tipo 5 encontros, mais as aulas práticas, seguiu o mesmo esquema, a gente tinha uma aula teórica, mais ou menos 1 hora e pouquinho, depois o encontro com o professor da parte prática, a gente via paciente e discutia. Também a gente viu alguns grandes temas da gastro, temas que eu acho que eles acham bem relevantes a gente ter alguma noção clínica para poder ir para o internato. E foi muito válido, eu gostei bastante também. Comecei, assim, eu nunca tinha pensado que eu gostaria da clínica de gastro. E eu, tendo contato com o paciente, vi um pouquinho como que é a prática, eu gostei bastante. Acho que eu ainda não mudei de ideia, mas aí eu comecei a cogitar também em gastro, achei muito legal. E outro detalhe que é legal tanto de pneumo quanto gastro foi que a gente viu exames, né, sendo feitos. Em pneumo, um exame muito importante é a espirometria, talvez algum de vocês já tenha feito, que é ficar soprando lá num tubinho para poder medir o volume e fluxo de ar. Então a gente viu bastante sendo feito algumas vezes. Em gastro a gente viu uma colonoscopia, né? A gente já tinha visto endoscopia em outras oportunidades, então foi muito didático mesmo. E essas duas já foram, gastro e pneumo, a gente já fez a prova, a gente acha que foi bem, né? E enquanto a gente está gravando aqui, as matérias que a gente está tendo são oncologia, cardiologia e nefrologia. A cardiologia eu gosto bastante, eu gosto muito da especialidade, os professores são muito legais. É também lá no Instituto do Coração, o INCOR, e aquele hospital é lindo, né? É muito lindo. É muito lindo. Muito legal. O 10º andar tem uma máquina de café muito boa, tem os chocolates Alpina, muito bom. Os residentes, os alunos adoram ficar lá, assim. A gente, professor, vamos discutir o caso hoje lá no 10º andar. Mas, enfim, as aulas também estão sendo muito boas. É o mesmo esquema também, a gente vê paciente no começo do dia, depois volta para a sala, tem uma aulinha sobre um tema e discussão sobre o caso. E a gente ainda não teve a prova, então não dá para saber como vai ser, mas os professores falaram que não vai fugir nada do padrão também, eles não querem pedir nada de muito doido, eles querem mais saber se a gente sabe o básico que eles estão ensinando. E na cardio, os grupinhos já são bem menores, então todos os grupos são 5 alunos, então eu acho que isso aproxima ainda mais dos professores da gente, eles são bem atenciosos, querem saber se a gente está entendendo, eu estou gostando bastante também. E outra matéria que a gente está tendo também agora, né, é oncologia. A gente falou para vocês pelas redes sociais, perguntaram o que a gente está achando. Realmente é uma especialidade muito, assim, difícil. A gente achou bem triste, né? Muito pesado. Muito pesado. Por causa da nossa medicina ser, assim, um pouco atrasado, o sistema de saúde não ser tão organizado, não conseguir fazer os exames no tempo certo, atender todos os pacientes. Quando eles chegam já com diagnóstico de câncer para ser tratado, eles já estão muito avançados. Então, parece que os médicos têm umas perspectivas de atuação muito... assim, mais pro paliativo, que não é uma coisa ruim, mas acaba muitas pessoas que poderiam ter uma melhora do seu quadro não têm essa melhora, porque chegam muito tarde pro tratamento.
Então, nessa parte, a gente está, assim, mais sensibilizado, porque a gente conversa com tanta gente que a gente percebe que se tivesse sido diagnosticado antes, tivesse sido tratado antes, Poderia teria mudar o uma curso. história melhor, né? Mas, assim, no geral, o ICESP, que é onde a gente tem, o Instituto do Câncer de São Paulo, do Estado de São Paulo, é um instituto muito bonito. A gente sabe que eles recebem muitos investimentos, então até que tem uma boa infraestrutura. E os profissionais, eles são todos muito educados. Todos os pacientes elogiam, falam os enfermeiros, as pessoas que arrumam o quarto, todo mundo é muito legal. Então, eu acho isso bonito, porque às vezes você não vê isso em outros institutos, mesmo sendo o Complexo HC. Então, isso é algo muito bonito que tem lá. Eu acho que também até um cuidado para esse tipo de paciente que eles atendem. Então, eu acho que isso foi uma coisa que eu gostei bastante de ter visto no ICESP. E, finalmente, a outra matéria que nós estamos tendo no momento é a nefrologia. A nefrologia é a matéria mais difícil ever, fala sério. Nossa, todas as vezes que a gente tem alguma coisa renal, nefrologia, base nefrológica, é muito difícil. Desde a pato, né? A gente falou Desde vocês a no vídeo de patologia, fisiologia renal, tudo isso é muito difícil. Mas agora com enfoque mais clínico, eu acho que está um pouco melhor, porque a gente não tem que saber tantos detalhes, tipo, de canal das membranas, umas coisas assim. É importante. É muito importante. Mas como a gente está vendo um pouco mais, de uma forma mais ilustrada, assim, com conversando com pacientes, estudando as doenças, grandes síndromes, tá um pouco mais palpável. Mas mesmo assim, eu acho que é a matéria que nós mais estamos com medo atualmente, né? Tô tentando dar uma estudada um pouco mais nela do que nas outras. Porque é uma matéria que nós temos dificuldade, acho que nós dois, né? E a prova é daqui a 2 semanas, eu acho, então temos que correr e estudar bastante. A gente vai tentar levar aquela filosofia que a gente falou pra vocês no vídeo da matemática, né? Não se bloquear pra estudar. Sim. Sim, a gente tá tentando usar isso pra gente também, Temos viu, que pessoal? ser os exemplos. E é assim, pessoal, cada semana, cada 15 dias vai mudando as nossas matérias, então a gente vai ter outras ainda mais pra frente, depois a gente vai contar melhor pra vocês. E uma matéria que vai se manter ao longo de todo o semestre, ou pelo menos enquanto estiver tendo clínica, vai ser a clínica geral que o Fábio falou. Nessa matéria não tem tanto aula. A gente chega lá e já vai direto pra enfermaria, que é onde as pessoas estão internadas, pra conversar com os pacientes, tirar a história. Depois a gente vê os exames, vê as imagens, vê os exames de laboratório para ver como que tá a história da pessoa como geral, né? Como ele chegou no hospital. A gente vê toda a ficha do paciente. Depois, assim, a gente sempre faz muita coisa nessa aula, né? Nossa, demais. E ela é uma aula pra gente integrar todos os conhecimentos e também se sentir um pouquinho mais médico, né? Então, a nossa professora, ela é bem preocupada também que a gente aprenda, ela é bem ativa, assim. Então, depois que a gente conversa com os pacientes, ela faz o shopping. Que, assim, ela leva a gente para conhecer casos bem marcantes que tem pelo hospital. Então, ela passou, não necessariamente na enfermaria da clínica geral. Então, ela leva a gente na dermato, leva a gente na reumato, porque tem algumas doenças que ela fala que só de você olhar para o paciente, tem sinais que dão pistas para um diagnóstico. Então, a gente às vezes vê esses pacientes, a gente fica andando. Aí depois a gente vai para nossa salinha de discussão. Daí cada um passa o seu caso. E daí, em cada caso, a professora vai explicando muito bem como fazer o raciocínio clínico. Sim. E isso é algo que a gente está treinando que ainda não está fácil, sabe? Não está rápido pra gente chegar no diagnóstico. Mas né? é muito legal, porque assim, a professora quer que a gente estimular esse nosso lado. Então, o grupo que colheu a história de algum paciente começa a contar e os outros têm que meio que adivinhar, fazer o diagnóstico, qual que é o diagnóstico correto, né? Então, a pessoa começa a contar e daí a professora fala, para um pouquinho. Até agora, o que a gente sabe? Com esses sintomas, o que vocês pensam, né? Daí começa o raciocínio. É muito legal, daí depois ela fala, pode continuar. Daí fala o exame físico agora. Daí com o exame físico, agora o que vocês acham? Mudou alguma coisa da sua hipótese? Você mudaria alguma coisa? Então é muito legal, a gente tá aprendendo muito desse jeito. E é bem House, sabe? Sabe aquela hora que o House pega o quadro branco, começa a listar os sintomas? Dispneia, dor de cabeça, taquicardia, o que pode ser? Que é o mais provável. É exatamente aquilo. Alguém conta o caso da pessoa e a gente tem que começar a falar diagnósticos que a gente acha possível e argumentar o porquê. É igual a professora falou também, é meio que detetive, sabe? Você tem um caso lá bem difícil, aí você tem que saber que perguntas fazer, perguntas certas, perguntas erradas, saber direcionar e investigar mesmo. Então, para quem gosta de clínica, é muito legal. Sim. E, bom, essa matéria, como a gente falou, é a que sempre acaba bem tarde. Porque, além disso, a professora também às vezes pede pra gente estudar alguma coisa em casa para discutir. Mas eu acho que realmente é a matéria que vai nos ajudar a chegar no internato mais médicos mesmo.
E essa tem sido a nossa vida na graduação. A gente tem que estudar muito todo dia, intenso. a gente tá ficando meio cansado. E a sei se gente não vocês tá com percebem. janela, porque geralmente a gente tem algumas janelas, mas durante a clínica a gente não tem. Não tem nada, Então tá então difícil. é aula mesmo. E, bom, a gente continua com as ligas também na hora do almoço, a liga de pré-natal, o Fábio tá na liga de otorrino. E a nossa IC também, nós continuamos participando, estudando. Daí tá corrido também, a gente tem que ir no almoço correndo. Mas tá sendo válido, a gente tá continuando. E um projeto que a gente se envolveu desde o semestre passado, mas a gente esqueceu de comentar com vocês, é que a gente virou monitor de uma das matérias do segundo ano, né? Então, não sei se vocês lembram do vídeo da doutora Lúcia, que ela falou sobre o novo currículo aqui no canal. Se vocês não viram, dei uma procurada lá, que é bem legal. Ela tem uma matéria que ela e o professor Paulo Saldiva, talvez vocês conheçam também, eles tocam essa matéria, são os professores principais, coordenadores. E nessa matéria, o que acontece? Eles apresentam um caso de autópsia. Então, eles assistem uma autópsia ao vivo, uma teleautópsia que fala, telepatologia. E daí eles têm que pensar, os alunos têm que pensar em hipóteses diagnósticas, mais ou menos o que a gente está fazendo com clínica aqui, só que a pessoa já faleceu, né? Porque é uma autópsia. E a tarefa deles, a partir daí, é fazer fluxogramas e explicar hipóteses diagnósticas e por que eles pensaram que é isso. Então, se eles pensam, se eles acham que foi um AVC que levou a pessoa ao óbito, eles têm que pensar, eu acho que foi um AVC porque ele tinha dislipidemia, tinha colesterol alto, tinha essa complicação, e isso que foi o que levou o paciente ao óbito. Além disso, eles têm muitas discussões de tema nessa matéria. Então, o departamento de anatomia topográfica, de cirurgia, de radiologia, sempre dão aulas para eles. Eles também têm que responder perguntas orientadoras. E o nosso papel como monitores é ajudá-los nessa jornada de responder tanto essas perguntas dessas especialidades, quanto ajudá-los a elaborar o raciocínio clínico da autópsia. Então, nós somos responsáveis, cada um de nós é responsável por um grupo de mais ou menos 10 alunos, né? E a gente tem que marcar plantão de dúvidas semanais com eles para ver se eles precisam de alguma coisa. O plantão é totalmente voluntário. Se tiver alguma semana que eles não querem fazer, tudo bem. Mas a gente sempre tem que estar à disposição pelo menos uma vez na semana para eles tirarem dúvida com a gente. A professora falou bastante pra gente que não é para dar resposta para eles. Então nós sempre tentamos construir com eles o raciocínio, fazendo hipóteses junto com eles. Porque você acha que é isso, mas se fosse isso, não teria que estar com essa condição clínica e os exames não estariam assim. Daí a gente meio que instiga assim, o raciocínio deles. É bem legal porque a gente aprende bastante também. São temas muito relevantes, não só para eles, quanto para a gente agora que está tendo clínica. É muito legal revisar esse conteúdo de uma outra forma. E além disso, a gente tem que corrigir os relatórios deles e as questões. E isso toma um pouco de tempo, porque às vezes são algumas tarefas que a gente tem que corrigir durante a semana, mas é bem gratificante e a gente aprende muito com isso. E a gente espera que eles também estejam gostando do nosso trabalho. Mas está sendo muito legal mesmo, uma experiência muito diferente pra gente, que a gente está gostando bastante. E agora a gente vai falar um pouco do vlog e as coisas que estão acontecendo e também mandar ois e beijos pra vocês, que faz um tempinho que a gente acumulou alguns. Então é a parte fofinha do vídeo. Então a gente fez um encontrinho com os nossos seguidores. A gente sabe que muitos de vocês não puderam participar, mas não fiquem tristes, porque em breve nós faremos uma live aqui no YouTube. Então só para adiantar, né? E, bom, a gente agradece muito quem pôde participar. Foi muito legal conversar com vocês. A gente queria ter preparado alguma coisa melhor, mas por causa da correria da faculdade a gente não conseguiu. Mas a gente espera que tenha sido proveitoso para quem foi, tirou dúvidas. Então foi muito legal pra gente, né? Conversar com vocês, receber o carinho de todo mundo. É sempre muito legal conversar com vestibulandos, porque a gente vê em vocês tudo que a gente tinha na nossa época. Então é muito legal ter essa troca, tipo, passar calma, passar um pouco de esperança e também dar umas dicas de estudos, né? E como não podia faltar nesses encontrinhos, a gente recebeu alguns presentinhos. A gente ficou muito feliz também com todo o carinho do pessoal. Presentes super fofos que a gente não estava esperando mesmo. E a gente vai mostrar pra vocês porque é muito legal, então a gente quer compartilhar. Então o primeiro presentinho que a gente ganhou foi esse desenho super fofo do Cauê. Olha, não sei se vocês viram os detalhes, mas ele até desenhou as artérias coronárias do coração. Muito legal. E aqui atrás ele colocou uma mensagem sobre sístole e diástole. Muito nerd. Muito nerd. Muito obrigado, Cauê. A gente adorou mesmo. Sério, muito obrigado mesmo. Outro desenho que a gente ganhou, cartinha também, foi da Aline. Olha que coisa linda, gente.
super trabalhado. Ela deu aqui uma mensagem pra gente e olha esse desenho. É cheio de detalhes do vlog, né? Sobre o vlog. Por exemplo, aqui a nossa frase clássica de começar o vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo do vlog Diários. E ela também colocou 15 mil inscritos que a gente atingiu recentemente, né? Muito obrigado, Sim, aliás. Muito obrigado pelos 15 mil inscritos. Aqui na margem ela colocou títulos dos nossos vídeos. Nossa, então cada detalhe ficou perfeito. Muito obrigado mesmo. E também a Mariana e a Luciana entregaram presentinhos especiais pra mim e pro Fábio. A gente vai mostrar pra vocês, super fofinhos. O meu presente foi uma coisa que eu devo falar que eu adoro. Papelaria, sabe? Adoro coisas de papelaria. E foi um caderninho super fofo com uma caneta, eu adorei. E o do Fábio foi chocolates também, coisas que a gente nem gosta. E a Bianca falou que já metade é dela. Ó que chique. Muito chique, gente. Chocolate belga. Muito obrigado, Muito Mariana, obrigada, Luciana. Nossa, a gente adorou. E por último, o Bruno nos deu um desenho super lindo de uma foto nossa. Um seguidor antes já tinha nos dado, o Rodrigo, né? Eu acho que ele já tinha feito. Mandou a foto pra gente pela internet e agora o Bruno deu esse outro aqui. E ficou muito legal porque a gente vai colocar num quadro, alguma coisa assim, ficou super fofo. A gente agradece muito pelo carinho, o Bruno sempre tá conversando com a gente no Snap, então um beijo, Bruno. Obrigada mesmo. Muito obrigado. Mas assim, a gente agradece a todos que foram, todos que não puderam ir, mas mandaram mensagem desejando um bom encontrinho e que queriam ir na próxima vez, porque a gente sabe que vocês têm muito carinho pelo vlog e isso nos motiva cada vez mais a continuar, então também comemorando os 15 mil inscritos, a gente agradece a todos vocês. Então, começando com os comentários do YouTube, um beijão pra Suelen, que a gente até encontrou ela já pessoalmente. Beijo, Suelen. Um salve para Portugal, o Bruno Torres pediu, então abraços Bruno e Portugal também. Um beijo para Laura Tamires, um oi e um beijo para um canal que chama Luff the Fox. Um beijo para Marina Andrade. Um oi e um abraço pro Lucas Rodrigues Miranda. Um beijo para Caroline Veiga. Um beijo pro violinista Guilherme. Continuando com os pedidos do YouTube, a gente gostaria de mandar um beijo para o Matheus Oliveira, para o Gabriel Amoso, também um alô para o Michael Ferrari, a Bruna Terezinho pediu um salve, a gente também gostaria de mandar um beijo para a Karen Miyuki, para a Lídia Polio, e também o canal que eu não sei pronunciar direito, então me corrija se eu estiver errada, o DJ Decal pediu um abraço, um beijo pro pessoal que está estudando medicina na Argentina, então pessoal, beijo pra vocês. E também a gente gostaria de mandar um beijo especial e parabéns para os aniversariantes que mandaram mensagem pra gente. A Ariane, um beijo pra você, parabéns, felicidades. E também pra Ana Lígia Barros, super parabéns, felicidades, sucesso pra você, viu? E também a Fê Ribeiro, ela mandou uma mensagem pra gente no Instagram falando que ela queria muito ter ido no encontrinho, mas justo a gente marcou bem no aniversário dela e por isso ela vai estar viajando. Mas ela pediu um beijo especial de aniversário, então feliz aniversário, Fê, parabéns, tudo de bom e na próxima a gente se vê. Pedidos do Facebook, a gente queria mandar um beijo pro Gleison, ele é super nosso seguidor, ele sempre manda mensagem pra gente, a gente bate nos papos, então super abraço, Gleison. Também para Luana Viana e para o Igor Menezes, beijo, abraço para vocês. E a gente gostaria de agradecer muitas contas no Instagram que compartilharam nossos vídeos, nos recomendaram para os seus seguidores, a gente ficou muito feliz. E também mandar um beijo especial para vocês. Então um beijo para o pessoal que administra a conta Diário de uma Veste, também Are You Med, Vestibulado _ 2016. Também um beijo para Cecília, que administra também, uma das pessoas que cuida do MED Direito UFMA. Inclusive, ela mandou um vídeo com uma pergunta sobre medicina. A gente vai responder no próximo Respondendo Comentários. Pode ser, Cecília? Também um beijo para o pessoal do Serei Médica, Med _ Meu Sonho, Med.dream. E um beijo especial para o Med _ Bulando, Diário de uma Estudante, Aprove Med. E também Passando em Medicina. Obrigada, pessoal, por nos recomendarem novamente. A gente ainda não terminou de ver todos os comentários do YouTube, então se vocês pediram um beijo, oi, e a gente ainda não deu, é por causa disso, mas esperem que logo logo a gente vai dar, tudo bem?
Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. A gente espera que vocês tenham gostado de saber um pouquinho de como está a nossa rotina atualmente. Super corrida, super a gente morto de cansaço, mas tá valendo a pena, tá sendo muito legal. Se tiverem alguma dúvida, questão, sugestão, comentário, podem escrever pra gente. A gente adora ler tudo que vocês nos escrevem. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, se inscrever aqui no canal, mandar coisinhas pra gente na caixa postal. E por hoje foi isso. Até a próxima, pessoal!